Graças a Deus. Então, de novo, pedindo a sustentação para a lição de hoje. E nós vamos, rogando que a gente consiga entender e que a lição possa seguir conosco nessa noite. Eu escolhi esse tema, como manter a serenidade perante os desafios da vida, porque a serenidade, ela subentende uma paz de consciência, uma paz de espírito e uma tranquilidade, que quando está tudo bem na nossa vida, é tranquilo, é fácil. Mas quando nós temos aqueles momentos, aqueles ciclos difíceis, em que tudo vira de cabeça para baixo, é bem difícil a gente manter a tranquilidade, a serenidade. E aí a gente tem aquelas crises, aqueles surtos, como a gente diz. Então, eu acho bem difícil manter a serenidade dirigindo essa casa, porque são desafios diários, pessoas em grande sofrimento. Acho difícil também manter a serenidade nos desafios da família, e por isso eu escolhi esse tema para a gente estudar. Então, como eu disse, é uma harmonia interior, que nas horas boas é tranquilo de fazer, mas nas horas difíceis não é tão fácil assim. Porque nós vivemos numa sociedade confusa, neurótica, todo mundo vive irritado, todo mundo se estressa por tudo, todo mundo responde mal, individualista, onde cada um pensa em si. A gente tem os amigos que nos ajudam, a gente tem pessoas do nosso lado, mas, no geral, é aquela do quanto, cada um por si, Deus para todos. É uma sociedade individualista. E essa sociedade onde a gente não encontra, muitas vezes, o amparo, é que nos leva ao desespero, que nos leva ao sofrimento. Então, quando não temos serenidade, o que acontece com a gente? Se a gente vai todo dia viver nesse clima de estresse que a maioria vive, para onde isso nos leva? A falta de serenidade acontece o quê com a gente? Algumas coisas em estados mais graves, como a depressão, que atinge mais de 30% das pessoas de todas as idades. É uma estatística. E fala assim, a Organização Mundial de Saúde fala que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o que corresponde a 11 milhões de pessoas no Brasil com depressão. E, na América Latina, o país que mais tem casos de depressão é exatamente o Brasil. E quem trabalha numa casa espírita e faz atendimento todo dia, como eu, sabe quantas pessoas passam com depressão. Uma das causas da depressão é essa vida louca que a gente vive, cheia de problema todos os dias para resolver. E o progresso, que é tão fantástico, eu acho fantástico o progresso. Você acessa o banco pelo celular. Antigamente, a gente, para tirar R$10, a gente tinha que ir no banco, pegar uma fila. Era assim, uma vida totalmente diferente da vida que nós levamos hoje. Nós fazemos consultas médicas pelo celular, nós fazemos trabalho em casa, o tal trabalho remoto. E, assim, a tecnologia nos ajudou assim, grandemente, porque, assim, o dia que tinha 24 horas, hoje tem só 20. Só 20. Os espíritos não falam exatamente isso, mas falam que o relógio cósmico do sistema solar está acelerado para chegar logo à transição planetária, então, que nós temos algumas horas a menos. E eu conto desse jeito. E a maioria de nós, a não ser aquelas pessoas que não têm grande atividade, não consegue fazer tudo o que precisa num único dia, tudo que programa, tudo que imaginou. E essa tecnologia, ela não ajudou o homem a curar as dores dele. Não ajudou. E é comum
pessoas no auge da produtividade. O que é o auge da produtividade? É quando você sai da adolescência, entra na idade adulta e antes de chegar na metade da vida. É aquela fase das realizações, é aquilo que você sonhou. Tem gente que quer um casamento, tem gente que quer ter filhos, tem gente que quer um bom emprego, tem gente que quer comprar uma casa. Realizar, né? Aqueles sonhos que a gente tem nessa idade, né? Entre a adolescência e a idade adulta, né? Então, além da depressão, quando as pessoas chegam na metade da vida e não conseguiram as coisas que gostariam, começam a pensar em suicídio. E esse psiquiatra de Rondônia, ele fez um estudo sobre o suicídio no Brasil e no mundo. E ele fala que acontecem 16 milhões de tentativas por ano no mundo. Tentativa é quando você tenta se suicidar, né? E não chega a isso, às vezes tenta uma, duas, acontece na terceira, enfim. E a estatística dele fala que no Brasil morre uma pessoa a cada 45 minutos. Da hora que vocês, a maioria chegou aqui hoje, deve estar acontecendo já o segundo suicídio, né? Mas para cada óbito por suicídio, tem mais 20 tentativas a cada 45 minutos no Brasil. Então, assim, é um número alarmante. E o Divaldo Pereira Franco fala, né, o nosso eminente espírita, que isso vai piorar. E aí eu multipliquei um óbito a cada 45 minutos por um dia. Então, em um dia, no Brasil, 32 pessoas se suicidam por dia. E, enquanto elas se suicidam, mais 640 pessoas no Brasil tentaram. Isso por ano. Dá 11.680 suicídios por ano e mais dos quase 300 mil tentativas. E aí, as pessoas que não estão com depressão, as pessoas que não tentaram suicídio, né? Elas, né, buscam nas drogas um alívio, uma saída, uma fuga, é o que se diz, né, as estatísticas falam. Então, vamos lá. A cannabis, que é a maconha, né, continua sendo a droga mais consumida do mundo. 228 milhões de pessoas usam maconha, né? Seguida dos opioides, que são os remédios para dor, né? A codeína, a morfina, que depois ele usa para dor e vicia, né? As anfetaminas, que são remédios ligados à anestesia. E a cocaína, né? 23 milhões de pessoas no mundo usam cocaína. E o êxtase, que é aquela heroína e LSD, que afeta os neurônios. Então, se você tirar aqueles que têm depressão, aqueles que se suicidam e aqueles que usam droga, não fica tanta gente assim, mais ou menos equilibrado, né? E ainda a estatística fala que ainda tem aqueles que a fuga é gastar dinheiro, consumir, gastar, ficar feliz de receber o pagamento hoje, chegar no shopping e comprar uma bolsa de R$1.000, para se sentir feliz. Ir num restaurante, né, e gastar uma fortuna para aliviar aquela pressão, né, buscando nas coisas da matéria um alívio, né, para as suas preocupações. Só que a serenidade não existe dinheiro que compre, porque é uma conquista sua, individual, né? E o que tira a nossa serenidade, nós, que não estamos nesse grupo que foi dito aí, né? O que tira a nossa serenidade? Então, vamos lá. Hábitos inúteis, como jogos, TV, horas e horas e horas, e rede social. Por que você não limpa a casa? Porque você chega atrasado no trabalho? Porque você vai dormir vendo essas coisas e perde o sono, dorme pouco, né? As emoções descontroladas, como a insegurança na caminhada, a crise de ansiedade, todo dia tem alguém com crise de ansiedade que vem nessa casa. Os medos da nossa vida, medo de perder quem você ama, medo de perder o emprego, medo, né, de um filho ir para as drogas.
E as crenças que nós colocamos na nossa cabeça que são limitantes. Eu não sou capaz de passar num concurso, eu nem vou tentar, eu não sou capaz. Olha, eu estou na empresa, mas acho que eu vou ser demitido porque eu sou muito lento. Eu não consigo aprender isso aqui porque eu sou burro. Eu nunca vou conseguir ter minha casa, nunca vou conseguir ser feliz no amor. São crenças que nós criamos dentro da nossa cabeça e que tiram a nossa paz. Os desafios profissionais, a pressão por prazos, e assim, há um tempo atrás, que não é tanto tempo, quem tinha ensino médio arrumava emprego fácil. Hoje, eles pedem uma faculdade, e aí depois tem que ter uma pós-graduação, e aí, que é essa inovação do mercado, né? As pessoas vão, aquelas que não têm condições de estar fazendo isso, elas ficam totalmente desestruturadas, porque elas conseguem um subemprego, né, e talvez não consigam manter a sua vida. E aí fica aquele desequilíbrio, tem que trabalhar muito e não tem muito tempo para a família. A pobreza que existe no mundo cada vez mais, né? A pobreza que gera o desemprego, e pessoas que são barradas nas oportunidades de emprego pelo racismo, pela desnutrição. A pessoa desnutrida não tem força de trabalho, né? E os desafios da saúde mental. Eles criaram agora, eu não vou dizer todos, mas existe muita gente com TDAH, né? Que é um distúrbio neurológico. E, atualmente, eles fazem pesquisas em adultos. Antes era só em criança. E acabam descobrindo que tem um monte de gente adulto que tem TDAH, TDO e outros TDs aí, né? E fala que muita gente também se perde, né, nas telas, porque acaba seguindo alguém e não consegue ser como aquela pessoa e entra em depressão, né? Além das doenças físicas. Bom, diante desse quadro, né, como é que a gente faz para se equilibrar? Essa é a ideia da palestra. Aí, no dicionário, diz que serenidade é ter calma, sossego, paz, tranquilidade, paz na mente, equilíbrio emocional, estado de não perturbação, sangue frio e domínio sobre si mesmo, né? Não ter aqueles ataques, tacar a coisa na parede, sair gritando, né? E a lição fala para a gente que todo homem que é sábio, não precisa nem ter estudado, sábio, o espírito é sábio, é sereno, é calmo. É uma conquista que a pessoa consegue entender na vida, como que a vida funciona, aí ele consegue se equilibrar, né? Ele se encontrou com ele mesmo, né? E ele sabe o que ele quer da vida. Tem gente que é feliz morando numa casinha pequenininha, com a família, né? E tendo o suficiente para viver. E tem gente que quer morar em Dubai. Cada um tem o seu pico, né? Cada um tem seus desejos. E a pessoa que encontrou aquilo que ela busca, ela é feliz. Se ela escolheu ter uma vida simples, e tem, ela é feliz. Ao passo que aquele que sonha demais, ele nunca vai ser feliz, porque são coisas que às vezes não consegue alcançar, né? E a pessoa que consegue lidar com as coisas da vida tranquilo, ele ganhou, né, um prêmio da vida. E aí vamos entender por que eu tenho que ser calmo, por que eu tenho que ser sereno, né? Primeiro, a vida do espírito é imortal. Pensem, imagina que você tem um monte de dívida, um monte de problema de família, que você está com crise do pânico, está com desequilíbrio emocional, está com doença, e pensa, meu espírito é imortal. Se eu morrer amanhã, tudo isso acaba. Pensem, qualquer que seja o seu problema, se você morrer amanhã, acabou. Porque tudo que a gente tem aqui não leva. Fica tudo aqui, absolutamente tudo. Você pode dever o que você quiser, você pode ter problema que estiver com filho, você vai embora e fica aqui. Então, por que se matar? Por que se matar em vida para resolver uma coisa que você não vai levar para sempre? Ela vai acabar, uma hora ela acaba, né? Então, é viver um dia de cada vez e tentar ir resolvendo devagar, né? Tomar cuidado com a plantação, porque ela volta. Se você não quer ter um estresse na caminhada, evita tomar atitude sem pensar. Pensar para fazer as coisas, para não ter o retorno depois. Lembrar que a gente tem um Deus que é Pai, que cuida.
E que, se você tiver uma ligação com ele, a chance da gente errar é muito pequena. Tem pessoa que sofre bem, tem pessoa que sofre mal. A pessoa que sofre bem é aquela pessoa que aceita o sofrimento porque errou, provavelmente. Se não foi nessa vida, foi em outra, né? E não se queixa, pede ajuda a Deus, pede ajuda na casa espírita, na igreja e vai levando. Mal sofrer é sofrer reclamando, blasfemando, culpando Deus, né? Culpando a família, irritado, discutindo com todo mundo, porque o desespero não resolve nenhum problema. Você pode ter uma doença grave, você pode ter dívida, você pode ter uma família desequilibrada, um filho problema, um filho preso, mas o desespero não resolve isso. A irritação, ela complica absolutamente tudo. Tudo que você faz, para e fala assim, não, vou com calma, você resolve. E tudo que você tenta fazer na aceleração, né, aquele de bate-pronto, né, dá errado. E a pergunta, você tem fé? A pessoa que tem fé, ela sabe que ela tem uma espiritualidade. Não existe ninguém que segue nesse mundo sem uma espiritualidade cuidando. Nós temos uma programação reencarnatória e temos espíritos responsáveis pela nossa vida, que nos acompanham. E que só nos deixam quando nós vamos para caminhos muito absurdos, né? Nós temos, então, que planejar o que nos dê paz, evitar pensar negativo. Pensamento negativo só traz negatividade para a nossa vida. E refletir sempre nas coisas que aconteceram, olhar e falar assim, por que isso deu errado? O que será que eu fiz? E repassar tudo de volta. Eu errei aqui, então não vou errar mais. Agradecer a gratidão, que é o tema da palestra da semana que vem. Toda pessoa que tem gratidão, ela tem um acompanhamento espiritual bom. Então, agradecer por absolutamente tudo. Se você olhar do dia que nasceu para hoje, tudo que deu certo é motivo de agradecer. Um monte de coisa deu certo. Você conseguiu, né, se manter encarnado, você não foi abortado, provavelmente você foi para uma escola, né? Você teve amigos que te ajudaram, você conseguiu um emprego, um meio emprego, né? Você conseguiu uma família, conseguiu ter um filho, tudo que você conseguiu sustentar uma família, quanta coisa boa que aconteceu, e a gente só reclama, reclama e reclama, né? E nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou espíritos imortais, por isso que nós somos imortais, e por isso que quando a gente muda de lado, os problemas que haviam terminam. Tirar todo o acúmulo de entulho que a gente tem dentro da gente, lembrança de coisas ruins da nossa vida, de mágoas, de pessoas que nos feriram, de pessoas, né, que não foram gratos pelo que a gente fez. Tirar tudo isso de dentro, porque quando você chegar no mundo espiritual, você vai ter que prestar contas da sua vida. Nós, né? Se você falar assim, olha, eu não fui feliz porque o meu filho, a minha mulher, minha prima, meu tio, meu avô, meu pai, minha mãe, eles vão olhar para você e falar assim, mas você foi lá para você ser feliz, não os outros fazerem você feliz, é você que tem que construir a sua felicidade. Então, a gente não vai ter desculpa que não foi feliz por causa desse ou daquele, porque meu chefe me mandou embora, porque meu marido não me quis mais, certo? E é a partir do amor que reencontraremos o caminho da serenidade, né? Amar principalmente a gente, amar a gente. Saber que a gente tem como resolver as coisas. Vou repetir, do dia que nós nascemos até agora, praticamente nós passamos por tudo e passamos. E as outras vidas? Quantas nós já tivemos? A espiritualidade fala que para viver na Terra hoje, pelo menos 200. E nós vencemos todas elas, senão nós não estaríamos aqui hoje, né? Então, é entender que as coisas são possíveis de ser resolvidas. E quanto mais paciência e calma para resolver, mais fácil de acertar, né? Não ser juiz das pessoas. Olhe no espelho e veja se você tem um chapéu de juiz e um martelinho de juiz. Se você não tem, não fique julgando. Você que eu falo, somos nós todos, né? Não vamos ficar julgando as pessoas.
Porque se a vida nos der esse cargo de juiz, a gente tem esse direito por lei. Se a gente não ganhou esse direito por lei, não vamos julgar as pessoas. Porque Jesus falou que com a medida que a gente medir as pessoas, nós seremos medidos. Então, para cada juiz que fica julgando as pessoas, tem outro julgando ele próprio, né? Cada um, ema, cada um com o seu problema, né? E sermos pessoas livres. O que é uma pessoa livre? É a pessoa que vive com dinheiro e sem dinheiro. Vive. É a pessoa livre, é a pessoa que vive sozinha e vive com pessoas sem se desequilibrar. Isso é uma pessoa livre, que estourou um cano na casa dela, ela dá um jeito de consertar. Que o pneu do carro estourou, ela não sabe trocar, mas ela vai atrás e dá um jeito. Precisa pintar a casa, dá um jeito. Uma pessoa livre é uma pessoa que consegue resolver as coisas sem ser dependente dos outros, nem dependente emocional. Ai, meu marido foi embora, a minha vida acabou. Não é assim que funciona. O dia que você morreu, o seu marido fica e você vai, né? E quando você estiver num estresse absurdo, vai para a natureza. Se vocês não imaginam a energia da natureza, que é o retrato de Deus, o quanto isso não faz bem. Uma cachoeira, uma praia, né, um verde, abraçar uma árvore. A natureza reabastece a gente e tira todo aquele estresse, né? É um dos caminhos para a gente se tranquilizar. Aceitar os outros como eles são, porque a gente não muda. Nem o seu filho de 10 anos, hoje em dia, você muda mais. Se não mudou até 10 anos, esquece, desiste. Tudo bem? Imagina o seu vizinho, imagina o seu tio, né? Imagina o seu avô, seu marido, sua esposa, se você vai mudar. Não muda, se dialoga. Vamos tentar dar certo? Se não der, a pessoa não quer, você não pode obrigar, né? Não pode obrigar. E viver com as diferenças. Aprender a viver com as diferenças. Não existe duas pessoas iguais no universo, não estou falando nem da Terra, nem do sistema solar do universo, né? Uns gostam do salmão, outros gostam do verde, uns gostam do Palmeiras e outros do Corinthians, e cada um tem o seu direito de gostar, e você não pode mandar no gosto do outro, né? E indo para o final, a característica de uma pessoa que é serena. Aí tentem se enquadrar. A pessoa serena nunca resolve as coisas pela violência, nem no grito, nem no grito. É uma pessoa que é feliz porque superou os apegos. Desapeguem das pessoas, porque não vamos levar. Desapeguem das coisas materiais, desapeguem do carro, do valor do dinheiro que tem guardado, porque vai ficar. Porque senão o seu espírito fica preso na terra, né? A pessoa serena, em qualquer situação, ela é tranquila. Você recebeu um telefonema, acabou de desencarnar uma pessoa da sua família. Ao invés de você começar a gritar feito louco, vai num canto, faz uma prece, treme, chora um pouquinho e pede ajuda a Deus. Vai lá e resolve as coisas legais. Deixa os outros se descabelarem. Todo mundo tem equilíbrio para fazer isso, né? Não se perturbar pelas pequenas coisas, né? Estourou um cano e você ficou o dia inteiro, vai no pronto-socorro tomar diazepam na veia, né? E dominar as emoções, né? Porque Deus realiza tudo. E encerrando, tem que falar assim, ó, eu enfrento muitas dificuldades, mas eu sou sereno. Eu vivo um dia só de cada vez. As coisas do dia é fácil de resolver. Para que ficar pensando no problema de amanhã, que às vezes nunca vai chegar, nem vai existir, né? Porque só consigo resolver um problema por dia. Se eu não procuro Deus, eu me desespero mais. Se eu procuro Deus pela manhã e conto para Ele a dor do meu dia, logo essa dor diminuiu, porque Deus vai colocar pessoas espirituais e materiais para ajudar. Deus é suficiente. E para encerrar, eu vou colocar uma música que todo mundo deveria ter em casa, seja em pendrive, seja no YouTube, de qualquer forma. É para os dias em que a gente está nesse nível de estresse, que só vai atrapalhar tudo, só vai complicar.
A letra da música, a maioria já conhece, porque toca aqui na casa sempre, mas eu vou colocar, e eu queria que vocês, principalmente aqueles que estão com o coração que não está muito calmo hoje, tentassem cantar ou ler pelo menos a letra da música e se sentir dentro da música, né? E lembrar dessa música e colocar quando estiver num dia de estresse total. Vou colocar aqui. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Então, essa última frase, só venço esse mundo se for em tua presença. Em qualquer situação de desequilíbrio, se a gente parar e pensar isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a gente consegue na hora, né, voltar para a normalidade
e parar, né, de ser uma pessoa desesperada, porque quanto mais desespero, tudo mais se complica. Essa música é uma oração, né? E que pode ajudar todos nós, na hora a gente lembrar, na hora da aflição, de colocar e fazer como uma oração mesmo, a ajuda vai chegar. Era essa a ideia da palestra. Muito obrigada por terem me ouvido. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada.